gente, seja bem-vinda. A mais um encontro aqui no nosso Zoecast. Eu espero que você sinta bem aqui no nosso meio, que você aprenda junto com a gente, porque como nós temos aprendido, né, Mariana, Demais, com as demais. nossas conversas, os Tem nossos sido bate-papos, né? maravilhoso. E que seja assim também hoje, viu? Que você aprenda com essas duas amigas, com a nossa conversa. São mulheres comuns vivendo o Uhum. extraordinário de Deus, É isso. né. Se você quer apresentar as nossas amigas, Sim, Mariana? sim. Muito obrigada por hoje, sejam muito bem-vindas. Nós estamos hoje com um tema sensível, delicado, mas importante, e nós cremos que Deus, irá atingir o seu coração, falar com você que nos assiste hoje. E o tema de hoje é a mulher e o desafio de lidar com suas perdas. E nós temos aqui a Pamela Drummond, e temos aqui também a Daniele Queiroz, que irá contar para nós os seus testemunhos e como foi lidar com a perda. Então eu vou apresentar a Pamela primeiramente. A Pamela, ela já morou em 3 países, ela é formada em administração e psicologia e diretora regional da Defensoria Pública. É isso, Pamela? Pamela, seja bem-vinda. Obrigada a Obrigada, você ter obrigada a aceitado, vocês. viu. E a Daniele Queiroz é jornalista, esposa de pastor, mãe de 2 filhos, e ela compartilha também com nós a sua história, a partir do momento em que perdeu o seu filho, Nicolas, em decorrência a uma leucemia. Obrigada, Dani, por Obrigada, compartilhar isso com a Dani. gente Obrigada por você também. ter vindo, viu. A Dani veio lá de Campinas, É, né, né. para estar aqui com a gente. Muito Uhum, obrigada. Obrigada, muito viu. bom. Meninas, vocês foram convidadas porque vocês tiveram perdas significativas na Uhum. vida de vocês, né, tipo aquelas perdas que a gente quando conversa fala assim: "Eu espero nunca passar por isso", né, e vocês 2 passaram, né. Conta pra gente qual que foi essa o que que aconteceu e quais foram essas perdas. Acho que pode começar, Dani. Posso começar? Pode. Bom, em 2000 e por onde que eu começo? Deixa eu pensar. Bom, nós viemos para Campinas em 2010, meu marido veio fazer seminário, nós tínhamos 1 ano de casados, e em 2013, então a gente eu ainda estava ele ainda estava no 3º ano de seminário, quando nós tivemos o Nicolas. Um bebê lindo, fofo, amado, primeiro neto dos 2 lados da família. Foi em 2013. 2013 que ele nasceu. E ele ok. 1 ano depois, nós aceitamos o desafio de plantar uma igreja lá na cidade de Amparo, então nós fizemos esse processo de mudança para a cidade de Amparo. Eu não vou me recordar exatamente os tempos, mas a gente estava há alguns meses já na cidade de Amparo, quando em fevereiro, começaram a aparecer algumas coisas esquisitas. Meu filho era filho de apartamento, então era uma criança tranquilinha, e ele começou a aparecer um pouquinho mais, pálido e achamos esquisito, porém alguns rostos começaram a aparecer, e aí a gente marcou com o pediatra, viemos a Campinas para a consulta, e na consulta, assim, a cara do médico já disse tudo. No outro dia nós já estávamos dando entrada no Boldrini, para um tratamento que durou 8 meses, quase 9 meses ao todo. Nossa, foi Foi rápido. Foi rápido, foi bem rápido. rápido. Ele foi diagnosticado com a leucemia linfóide aguda, Uhum. que é a mais letal das leucemias, ela é a mais rápida. E, a princípio, o mundo simplesmente desaba, Com né, o certeza. mundo simplesmente desaba. Eu nunca tinha tido contato com alguém com câncer e com leucemia, nunca foi algo da minha família, nunca foi algo que eu você sabe que alguém tem ali e Sim. tal, mas nunca convivi com algo assim. Uhum. Então foi uma situação muito nova para mim, e vivemos todo aquele baque inicial de saber a notícia, Uhum. e depois é engraçado que a vida parece que se acostuma, né.
Então a gente ficou os primeiros 6 meses de tratamento, você vai se acostumando com aquele ritmo. É um ritmo que a nossa vida virou de pernas para o ar, porque você vive em função daquilo. O meu marido precisou chamar uma outra pessoa, a igreja presbiteriana Chácara Primavera era a igreja mãe dessa plantação lá em Amparo, então eles mandaram outra pessoa para nos auxiliar, porque o Sauro já não tinha mais condições, né. E Porque você fica em hospital fazendo químio, né, exatamente, dá uma febrinha, você já você tem que tem que correr para o correr para o hospital. hospital, sim. E os primeiros 6 meses estava indo muito bem, tudo muito bem. O tratamento estava indo bem, porém tinha um exame que tinha sido feito que demonstrava que a taxa dele de reincidiva da doença era alta, então desde o princípio a gente já sabia disso. Tá. E aí com 6 meses ela voltou, enquanto ele estava fazendo tratamento, porque assim, o que é incomum, normalmente você acaba o processo, que era de mais ou menos 2 anos, e depois volta. Depois volta. No dele com 6 meses já apareceu. E aí, Ele tá com nisso quantos anos? ele estava com 2 anos e pouco, com 2 anos e meio mais ou menos que Tá, ele foi diagnosticado, então já está com perto de 3 anos já. tá. E aí troca-se o tratamento, vai para um tratamento bem mais pesado, bem mais difícil, e aí sim a gente começou a sentir e assim, eu comecei a ver o meu filho simplesmente desmanchar na minha frente. Uhum. Porque engraçado que os primeiros 6 meses ele era um tourinho, a gente falava isso. E a os médicos também lá falavam: "Ge ele não tinha efeito", sabe. Tá. Era lógico, perdeu cabelo, tudo, mas você não via ele era um tourinho, ele aguentava tudo, assim, era incrível. Aos últimos 3 meses não. Aí a gente viu o nosso filho literalmente desmanchar, assim, se desfazer. E em outubro, dia 3 de outubro, que foi o fim. Ele veio a falecer Depois de 8 meses de tratamento. depois de 8 meses de tratamento. E a gente perdeu, não apenas ele, como também a plantação. A gente também precisou voltar para Campinas, às pressas, né, fizemos todo um processo de sair da cidade de Amparo e retornar para a cidade de Campinas, nessa fase em que a doença ficou mais Mais difícil. difícil, sim. Uhum. Exatamente. E você, Pamela? Respirar. Aí foi mais recente. Pamela recente, É, mais recente, o Wagner, meu marido, isso, Nosso amigo. amigo, né, Isso. baixista aqui da comunidade Campolim, É. 13 anos baixista. Sim, Falo que entrar aqui é enxergar um pouco dele. com certeza. E começou o processo do Wagner foi em abril de 2024. Ele teve um processo de câncer maligno, letal, chama glioblastoma multiforme selvagem, é entre os cânceres mais graves no cérebro, é um câncer que cresce muito rápido. sim. Então, quando nós descobrimos, já estava um câncer no lado esquerdo do cérebro dele, no tamanho de um limão. E nós descobrimos numa quinta-feira de abril, no sábado ele fez a cirurgia. Descobrir é realmente um momento que aquele momento, né, que o médico fala pra gente, É olha, câncer. é câncer. É uma palavra Você fica sem assustadora. chão, Sem né? chão. Sem chão, e assim, literalmente a gente não enxerga o chão, né, na verdade, Não enxerga. mas você vivencia aquele buraco mesmo, negro, embaixo dos seus pés, e que você fala: "Meu Deus, como é que a gente sai disso?". E foi desde então um processo muito difícil, de abril de 2024 até o falecimento dele, durou 1 ano e meio. Ele fez uma cirurgia que foi muito Vazio. preciosa, não, mas no sentido de invasiva, sim, porque, né, no cérebro e Delicada. delicada, nós tínhamos uma grande preocupação de que ele tivesse sequelas, porque o cérebro comanda É, com todo o certeza. nosso corpo, é a visão, é a fala, é os movimentos. Então, nós tivemos uma corrente de oração muito forte no dia, que eu jamais vou esquecer, aqui na comunidade,
pessoas próximas, pessoas que a gente não conhecia, fazendo uma oração, isso foi também muito marcante, sabe. E foi uma cirurgia maravilhosa. Foi uma cirurgia que o médico conseguiu tirar 98% do câncer, não deu sequelas Nenhuma, é? nenhuma, então eu posso dizer que ali já era um milagre, Sim. né, de Deus, dar a ele o retorno, e um retorno conscientes, vendo, falando. Eu lembro que o Wagner saiu do hospital depois de 3 dias no quarto e tudo mais, ele foi para casa, ele foi faxinar banheiro, ele foi, fazer academia. No dia seguinte, ele já estava trabalhando sentado no computador. Parecia que assim: "Ah, fui ali tirar uma unha encravada e tô aqui". Foi assim, um exemplo, sabe. E o Wagner tinha essa característica, ele era muito guerreiro, muito: "Não, vamos levantar da cama e fazer o que precisa ser feito". E eu falo que foi um milagre de Deus essa não sequela, porque nos permitiu viver esse 1 ano e meio com ele, vivo, vivo assim no sentido presença viva, né. Eu tinha meu marido ali, a gente fazia as coisas normais, né, saía jantar, visitava amigos, era visitado. Uma outra visão de valor, Vocês foram talvez. para outro país? Nós visitamos, É, né, vocês viajamos. Então eu falo que esse também foi um segundo, terceiro, nem sei as contas, mas um outro milagre que eu vejo de Deus nesse processo, porque deu a ele esse 1 ano e meio presente. Mas em maio do ano passado, né, 2025, ele teve uma radionecrose, que é uma morte do tecido cerebral, que aos poucos foi se misturando com indícios de reincidiva do câncer. É um câncer que cresce em 6 meses, então, de maio do ano passado até outubro, que foi o mês, desculpa, Ah, imagino. foram meses, assim, muito difíceis, porque, de fato, como você comentou com seu filho, né, a gente, não era mais o Wagner que estava ali. Então, aquele marido mais disposto, ativo, já não estava mais ali, né, o câncer foi crescendo, a necrose foi aumentando, a gente tentou fez todos os tratamentos, né, desde o começo, quimioterapia, radioterapia, importou medicamento, porque o medicamento aqui do Brasil já não estava mais funcionando, tudo que era possível nós fizemos, em questão de tratamento, de médico, foi possível, assim, o que estava ao nosso alcance, né. Mas a gente foi vendo o processo dele, eh, ele foi mudando, né, ele foi aquele homem com quem eu me casei já não estava mais ali. Esse processo também foi bem perdendo as difícil. forças, né? E aí em outubro, o que ele sempre pedia também, ele falava: "Pamela, se for para Deus me colocar, acamado, se for para eu ficar em coma", que isso tudo os médicos falavam: "Olha, a tendência agora é isso ir piorando. Então não tem cura, a gente já tentou diferentes medicamentos, agora entra em cuidados paliativos". E Sim. nós entramos em cuidados paliativos, e ele sempre falava: "O Wagner, se for para Deus me deixar mal, de cama, que ele me leve antes". Aham. E acho que Deus também, eu enxergo isso como um presente de Deus para a vida dele, porque não era uma coisa que ele queria. Então Foi um quando ele pedido dele, né, foi para um pedido dele. é. Então quando ele foi sem precisar estar nesse lugar, né. Ele ainda estava vivo, ativo, com mais debilidade, mas não onde ele não queria estar, né. E então foi 1 ano e meio, assim, de muita luta dele, porque ele foi um guerreiro, assim, de querer, De enfrentar todos, lutar, né, de os enfrentar. desafios, né, de tratamento e tudo, né. Sim, sim. E vendo, né, essa situação, a dor, quem convive com vocês
né, sempre tem uma boa intenção de ajudar, de dar força para vocês. Mas eu queria que vocês deixassem aqui, o que é que nesse momento ajuda e o que é que Que atrapalha. atrapalha. As palavras, as ações, porque às vezes dá vontade de falar: "Viu, você não está me ajudando", né, e mesmo que a pessoa tenha boa intenção. Então o que que vocês aconselham as pessoas que estão passando por isso e que querem, né, acolher, Ajudar, querer ajudar? acolher. O que É. que ajuda vocês nesse momento? O que atrapalha nessa situação de luto? Olha, eu até me lembrei um pouco do que eu vivi há umas 2 semanas atrás. O Luiz Saião, ele fez uma postagem que me trouxe muitos gatilhos. O Luiz Saião, eu não conheço muito, assim, profundamente, mas eu sei que ele passou por alguma situação de doença séria, melhorou e depois piorou de novo, pelo que eu entendi, teve alguma coisa. E aí ele fez uma publicação, eu vi essa publicação e falou: "Gente, parem de me indicar tratamentos, eu já sei o que eu devo fazer. Eu já tenho médicos me acompanhando, então eu já estou bem acompanhada". E o que eu percebi, vendo os comentários? "Ai, que grosso! A gente só quer ajudar, as pessoas só querem ajudar". E eu me lembrei do que eu vivi. Nós fomos muito bem ajudados. Quando a gente passou por tudo que a gente passou, a Igreja Presbiteriana Chácara Primavera nos ajudou demais, muito mesmo. Eles fizeram campanha de doação de sangue, campanha de doação de medula. Mas eu vivi situações muito complicadas. Eu vivi situações, desde pessoas me falando que o meu filho, Deus tirou o meu filho porque quando ele crescesse, talvez ele fosse se desviar. Então, Deus deve ter tirado ele antes, porque para me poupar de um futuro triste com o meu filho. Já começou. Eu ouvi, meu pai não é cristão, e ele por um tempo foi da maçonaria. Tá. Eu ouvi que o meu filho faleceu porque ele foi, como é que fala? Da Bíblia, foi dado como primogênito Tá. em sacrifício para a maçonaria. Eu ouvi que o câncer dele foi fruto do pecado, porque a gente devia estar em algum pecado. E eu pensei: "Mas gente, foi ele, não foi eu". Ele cometeu algum pecado, será? Claro que sim, né, todos nós cometemos pecado. Nós nascemos, né. Exatamente. Essência já é pecado. E assim, come a fruta tal, o suco tal cura, o tratamento XYZ cura. Na época a fosfolamina estava em alta. Se fizer isso, se fizer aquilo, enfim, nós recebemos dicas e, assim, tudo quanto é coisa que vocês imaginarem nós recebemos. E ao mesmo tempo outras coisas também aconteceram, como pessoas que você achava que iam se aproximar, não se aproximaram. Aham. Pessoas que se aproveitaram da doença para se amostrar, mas no particular, Entendi. a gente não recebeu nenhuma ligação, a gente não recebeu nenhum "tô orando por você", mas publicamente me dava um abraço muito apertado. Entendi. A gente viveu tudo isso. Tá. Mas o que eu tive de positivo? Uma igreja que nos abraçou, pessoas que não nos conheciam, que ofereceram casa, porque quando a gente precisou mudar para Campinas, voltar para Campinas, o nosso apartamento de Campinas estava alugado, tinha todo um processo para a pessoa sair, e a gente não podia ficar em Amparo. E uma família que simplesmente não nos conhecia Ofereceu a casa. ofereceu a casa. E essa casa foi, assim, uma bênção de Deus na nossa vida, porque era uma casa grande, coube toda a família, que a família vinha, dos 2 lados da família vinham para ficar, para acompanhar. Esse último processo, esses últimos 3 meses, a gente praticamente ficou nesta casa. E a família quer estar junto. Exatamente. E foi muito de Deus, porque essa família, eles tinham se mudado dessa casa para ficar na casa do pai dele, que estava com Alzheimer, alguma coisa assim, e a casa estava montada, a gente não precisou fazer nada. Foi assim, Deus abriu aquela casa pra gente. Teve pessoas que falaram: "Dani,
eu não tenho condições psicológicas de te visitar, mas receba meu abraço, eu estou orando por você. Pessoas nos visitaram, pessoas levavam cesta de presentes, de frutas, carrinho pro Nicolas. Se eu falar Lucas é porque eu confundo com o nome do meu filho. Levavam carrinho, levavam presente, levavam livro de colorir. Ele não podia ter contato, né, com as pessoas, mas a gente recebeu muito, muito mesmo o carinho das pessoas. Que bom. E isso foi muito positivo. Isso é Deus derramando graça, né, através das pessoas, É. né. Isso é muito bom. E o que me fez, ouvir tudo que eu ouvi e não azedar, Gente, tem isso também, tem isso, é. é a teologia, Uhum. a minha teologia. Porque quando alguém fala assim: "Ah, Deus te poupou porque o seu filho talvez fosse, se afastar de Deus", e todos os outros afastados por aí, por que que Deus não mata de todo mundo então, uai? Por que o meu, né? Mas a gente exatamente o que você falou, mas todo mundo nasce em pecado, então não é uma questão assim, não é essa a questão. Então a real é que a nossa sociedade não sabe lidar com o sofrimento e a gente Não, quer não. achar Quer achar uma a gente quer achar uma resposta, a gente Esse é quer o achar um ponto. motivo, a gente quer achar porque se a gente acha a resposta, a gente acha a cura. Então a gente quer fazer essa ligação. E não é tão simples Esse é o assim. ponto, a gente não sabe passar pelo sofrimento, né. Agora, Dani, quando você fala minha teologia, na prática, o que é? Quando, quando a gente recebeu o diagnóstico, tudo, eu vou ser sincera para você, sou esposa de pastor. Mas eu não quis ler a Bíblia. Eu fiquei sem falar com Deus por muito tempo, porque eu fiquei com muita raiva. Sim. Eu fiquei com muita raiva. Eu não sou aquela pessoa que nasceu em lar evangélico, então na adolescência que eu conheci a Deus, e eu já tinha passado por uma situação, que foi a separação dos meus pais, em que Deus se mostrou para mim como meu pai. Como um pai, não que meu pai não seja meu pai, Sim. ele é um pai amoroso, tudo, mas a minha relação com Deus foi de pai. Tá. Quando veio isso, a gente tem a tendência a cair para o legalismo. E eu caí no legalismo. Por quê? Nós estávamos plantando uma igreja. Nós estávamos vivendo a vontade de Deus. Era o que Deus queria, né. Nós estávamos fazendo tudo certinho. O que é natural, né, Dani? Porque o meu filho. Porque o meu filho. Até hoje eu não tenho essa resposta, né? Mas, mesmo sem ler a Bíblia, mesmo sem querer falar com Deus, eu sabia. Sabe aquela. Ih, eu tô batendo aqui. Sabe a filha que tá com raiva do pai porque o pai falou assim: "Isso, minha filha, não pode, mas eu tô dentro da casa do meu pai"? Era essa a minha sensação. Eu tô com raiva de Deus, mas eu sei que eu tô debaixo das asas de Deus. Então, em meio a tudo isso que eu vivi, eu continuava sentindo o cuidado de Deus, mesmo com raiva. E muitos testemunhos e muito do que eu estudei da Bíblia, de toda a minha caminhada cristã, Sim. vinha para mim nessas horas. Tem uma mulher que eu ouvi ela foi lá em Cuiabá, o nome dela é Edmeia Williams, ela é uma missionária. E ela deu o testemunho dela lá em Cuiabá, na igreja lá em Cuiabá, quando eu era adolescente. E o testemunho dela é um testemunho simplesmente incrível, maravilhoso. E ela perdeu a filha ou foi o filho, alguma coisa assim. E ela conta que a oração dela para Deus, na época, foi: se você trata seus amigos assim, por isso que as pessoas não querem ser seus amigos. E essa foi a minha oração para Deus. Essa era a minha oração para Deus. Só que Deus foi trabalhando ao longo dessa jornada, porque a minha oração
era para Deus. Apesar de estar com raiva, eu Era pra continuava ele. reclamando com Deus. Eu não me afastei dele, né? E todas aquelas informações que eu tinha adquirido ao longo de todo esse processo, eu continuei mantendo. Então me vinha a história de Jó. A história de Jó me abençoou muito, que fala sobre alguém que perdeu tudo Sim, sem razão aos olhos dele. sim. E Deus me abençoou porque foi um convite de Deus a dizer assim: e quando eu digo não, você vai continuar me amando? Você vai continuar servindo? Você vai continuar me seguindo? Então, eu tive que aprender a continuar amando a Deus, continuar servindo a Deus, mesmo vivendo o não dele, né? Isso foi bem desafiador. E não é. Não é Não. fácil. Não mesmo. E você, Pã? Tô aqui. O que ajuda, o que não ajuda? O que ajuda, o que não ajuda? Sem dúvida, o que ajuda é a presença, Aham. é as pessoas estarem por perto, a comunidade no sentido presente mesmo, né? As pessoas estarem ali. Eu lembro, isso nunca nos atrapalhou, né? Muito pelo contrário, ter as pessoas ali Sim. visitando o Wagner, visitando a minha família, até mesmo depois da morte, como isso foi importante, fortalecedor, e estar junto. A gente sabe que, né, todo mundo tem uma série de questões, tempo, problemas, né? Sim. Mas só o fato de estar ali junto, né, trocando uma palavra, e isso fortalece muito. E é engraçado que eu percebi nesse tempo todo, assim, principalmente depois do falecimento dele, algumas pessoas evitando falar sobre isso comigo. E isso ajuda ou atrapalha? No meu caso, eu não tenho problema de falar sobre, pelo contrário, eu falar sobre dá um alívio, Entendi. sabe? Então, algumas vezes eu lembro que eu, com grupos de amigas, amigos, e todo mundo meio quieto, eu percebia que ficava um olhar meio das pessoas: será que eu pergunto para ela? Será que eu não pergunto? E aí, quando eu percebia isso, eu resolvia falar. E quando eu começava a falar a respeito, As pessoas até relaxavam. as pessoas relaxavam. Exatamente. Algumas até diziam: ai, que bom que você tocou nesse assunto, né? Então, não sei se todo mundo gosta de tocar no assunto, eu falando por mim, né? Eu acho que existem pessoas que talvez prefiram não tocar no assunto, mas no meu caso, quando tocavam no assunto e queriam saber como é que você está se sentindo, como é que está sendo o luto, e deixar a pessoa que está vivendo isso falar, porque o falar é cura. O falar a respeito traz esse alívio. Então, para mim foi importante quando eu tinha esse espaço de poder falar a respeito. E existe alguma coisa do luto que vocês aprenderam, ou que vocês entenderam depois de passar por ele? Ou estar passando por ele, né, Pamela? Uma coisa específica, assim, eu não sei te dizer agora, mas eu ainda estou aprendendo. É muito recente. Ainda estou aprendendo. Mas uma coisa que também acho que é importante, assim, só complementando, o que eu não gostaria de ouvir, né? Sim, sim. Aham. Algumas vezes a gente, eu acho que ele não ouviu isso, mas eu ouvia de algumas pessoas: puxa, mas vocês não merecem isso. Vocês não merecem isso. E eu pensava: merecer? Mas todos nós vamos passar por isso, Sim. né? Eu acho que é uma outra forma de falar a mesma coisa que ela ouviu. Exato. Outra forma, né? Né? Mas todos nós vamos passar pelo luto, uns mais cedo, Sim. outros mais tarde. E no caso nosso, que é uma doença em si, né, o câncer, lógico, né, a gente quer o milagre. E o milagre a gente pensa na cura final, Sim. né? A gente pensa naquele milagre, a pessoa restaurada, viva. Curada E quando a gente fala do milagre, quando a gente encontra os milagres na Bíblia, é sobre
Nós cremos no Deus do milagre. do milagre final, da cura, tem muito disso. Mas também, às vezes, a gente não vai ter isso. Sim. O milagre final, a cura final. E eu acho que é aí que está o grande lance da Bíblia, assim, porque nem sempre quando a gente passa por uma doença, a gente estando doente ou o outro próximo da gente, a gente vai ter essa cura final, esse milagre tão desejado. Isso aqui na Mas terra. Terra. quais são os pequenos milagres ao longo desse processo? Né? Deus também cuida da gente nesses milagres durante o Transforma. E processo. durante o processo você conseguia ver isso? Muito, Ah, muito. E eu acho que é isso que me fortaleceu e fortaleceu o Wagner. Seja como eu comentei aqui, no momento ele da... também, ele conseguia ver. Ele conseguia ver, ele conseguia ver. Então, desde o momento, por exemplo, da cirurgia, que eu falo que Deus nos deu a graça divina dele poder viver 1 ano e meio sem sequelas. Sim, sequela, sim. Ok, Deus levou o meu marido, Aham. mas eu pude viver e eu reconheço esse 1 ano e meio com ele vivo, bem, não estava acamado, não estava sem problemas de sequela física, Aham. né? Seja um milagre dele ter tido um tempo de também se organizar aqui, né? Seja com o trabalho dele, a casa, as finanças. Para vocês. Ele conseguiu organizar, eu enxergo isso um milagre. Então, nem sempre num processo, o milagre é o final, a linha de chegada, né? O milagre, a gente precisa olhar para o milagre diário, mesmo não sendo a cura completa. Exato. Você conseguia ver essas coisas ou não? Durante um momento ali, não, só depois, Dani. Peraí. Eu, de crescimento, né, que você tinha perguntado, eu acredito que todo esse processo me trouxe maturidade. Eu amadureci, eu era muito jovenzinha quando tudo isso aconteceu. E me trouxe muita maturidade de enxergar que coisas ruins acontecem, o mal vem para todos, a chuva vem para todos, o dia difícil vem para todos, o sofrimento chega para todos. E cada um vai, né, a base de cada um vai ser posta à prova, né. Então eu creio que isso me amadureceu muito. E a perspectiva, que aí entra um pouco no que você falou, a minha perspectiva mudou. Porque quando você não passa por uma situação dessa, você não pensa no sofrimento, você não pensa na morte, você não pensa na vida eterna. E a gente passou a pensar muito mais na vida eterna, sabe? Igual você falou, para mim, a morte do meu filho, eu queria muito ele aqui. Eu queria muito. Eu orei, eu queria muito. Até hoje eu falo, Deus, uns aninhos a mais, um pouquinho a mais, né? Mas é real, todos nós vamos morrer. A gente não sabe a data, a gente não sabe a senha, mas é a coisa mais certa que nós temos. É a coisa mais certa que nós temos, mas a gente acha que vai ser todo mundo velhinho com 80 anos e não vai ser. Então essa perspectiva de que não é só eu que sofro, e de que existe uma vida eterna, e de que o meu filho está na vida eterna, que o meu filho está livre da dor e do sofrimento aqui, isso para mim real. é o meu motivo Onde de não há consolo. choro, não há dor. Exatamente. E é o seu consolo, né? E é o meu consolo. E faz parte, isso tudo que é Faz. do sentido de sentir raiva, Sim. faz parte do luto. Né? A gente sente raiva, sim. A gente não quer aceitar, mesmo reconhecendo os milagres, pequenos milagres, tem horas que a gente não quer aceitar, a gente sente raiva, a gente... E eu vejo que a gente tem que, quando passa por um processo, se permitir viver isso. E não precisa sofrer, não, bola pra frente. Não, a gente... É momento de tristeza? É um momento de tristeza. Choro, tristeza, Que me se mistura com alegria e que é uma montanha-russa, Sim, mas que a gente tem que se permitir viver, sim, aceitar, né? sim.
A gente entende que o quanto o Senhor nos transforma nesse processo, né. Quando a gente olha a palavra e vê que Jesus fez tantos milagres, mas ele não fez em todos. E por algum motivo ele não realizou a cura e o milagre em todos, né. Então é como você bem colocou, a transformação diária, né. E como que vocês definiriam a fé? Uma palavra para fé de vocês nesse processo. Qual o sentido que vocês tiveram com a fé para vocês criarem essa força para passar esse processo? Conexão com Deus, Só com Deus. conexão. Eu não Você, consigo Dani, definir não uma consegue? palavra. Para mim é enxergar que ele é soberano e que ele continua cuidando de nós, apesar das circunstâncias. A oração de Jesus, quando ele fala que ele não vai, que é para a gente orar, não para nos tirar do mundo, mas porque a gente sabe que a gente vai passar por situações difíceis, é real. Ele não vai tirar os problemas do mundo. Ele não vai nos livrar dos problemas. A gente vive num mundo caído, que o pecado varreu e trouxe consequências a todos nós. Todos nós temos o nosso DNA danificado. Exatamente mesmo. Então, foi com 2 anos e pouco. Com outra pessoa vai ser com 80, outra pessoa vai ser Wagner foi com 40. 48. 48, muito novo. Mas a gente lembrar que Deus continua reinando soberano e que tudo está no controle dele, para mim, Ajudou. me ajuda. Amém. E quais práticas, meninas, práticas, pessoas, decisões têm ajudado vocês a seguir em frente? Tem ajudado vocês a seguir em frente? Olha, Hã. no meu caso, já fazem 10 anos É. que ele faleceu, que o Nicolas faleceu. Eu confesso para vocês que a vida andou. Eu tenho 2 filhos, a Olivia de 8 anos, o Lucas de 6 anos, e a lida diária de vida, de trabalho, de tudo, faz com que a gente não pense mesmo no assunto. E aquela ferida enorme, ela vai cicatrizando, ela vai ficando ali mais quietinha na dela. Mas ela sangra. Exatamente, É. exatamente. De vez em quando eu vou lá e mexo, de vez em quando eu vou lá e mexo. De vez em quando eu olho fotos, principalmente quando eu olho fotos, me traz a memória e você se traz lembra. isso para os 2? Eu ainda não falei com eles sobre isso, nós estamos conversando para Tá. falar, mas a gente ainda não falou. Mas, voltando um pouquinho para o passado, eu sou jornalista, né? E eu me lembro que eu tenho um hábito, que é todo dia, quando eu vou abrir o computador, eu olho notícias. E ver as notícias e ver a maldade do mundo. Gente, Então, desculpa, eu sou doida. Sou meio da pá virada. Mas ver que existe outras pessoas sofrem por algum motivo. Deus usa isso pra... Tá vendo, filha? Não é só com você, o mundo é mau. Se apegue a mim, né? Então eu tenho essa relação com Deus. Na época isso me ajudou muito. Ver outras histórias, assistir a testemunhos me ajudou demais. Testemunhos de pessoas que também passaram por situações difíceis. Ver testemunho me ajudou muito mesmo. Então, E outras pessoas que passaram. outras pessoas, testemunhos de pessoas, me abençoou demais, demais mesmo. E me apegar mesmo a Deus, me apegar à palavra dele, me apegar à igreja, não deixar de congregar. Eu estava até falando para ela antes que no ambiente de igreja a gente fala muito sobre a morte de Jesus. A palavra morte, Sim. ela é muito Sim. presente. Sim. E isso me doía muito, muito mesmo. Para ela também vai ser difícil, porque o marido estava aqui. E eu me lembro que eu saía do louvor. Na hora do louvor eu não ficava, porque era muito difícil, a palavra era muito difícil. Então eu saía e ficava só na hora da mensagem. E aos pouquinhos Deus vai passando ali
mertiolate dele, vai passando ali os remedinhos e a gente vai caminhando. E pessoas ao nosso redor que nos ajudavam, que nos eram esteio, né, Aham. que nos a ajudavam a: "Como é que você tá? Precisa de alguma coisa? Vamos fazer isso junto? Vamos orar junto?". Isso ajuda bastante, isso nos ajudou bastante. Ah, legal. E para você, Paulo? É, qual é a prática Quais práticas, pessoas ou decisões têm ajudado você nesse tempo? De ainda outubro estão, até né, agora de ainda outubro estão. até agora. Acho que a prática que eu mais bom, no começo eu vejo que eu ao longo desde que a gente soube da doença, quando a gente está com alguém do lado que sofre uma doença assim, a tendência é você esquecer de você Aham. e você focar no outro, né. Então ali meu foco era totalmente nele, na saúde dele, Sim, fiquei em segundo plano, então para mim está sendo um processo ainda ter esse resgate, né. tá. Então uma prática que eu estou agora buscando fazer é olhar mais para minha saúde, que foi por água abaixo, né, fiquei toda inflamada, toda com uma série de questões na área da saúde, então ter esse olhar genuíno com a gente que fica também, né, de E você você também tá poder clarinha. e é isso que eu ia comentar, e justamente que é o quem mais me dá força é a nossa filha, que tem hoje 11 anos, Sim. e então olhar para ela e falar: "Ela tem a mim, É. ela só tem a mim". É. Então eu preciso olhar com cuidado e com carinho na minha saúde, né, Exato. que eu estava negligenciando até então. E estar com Deus, isso de fato, estar em oração constante, não se perder, mesmo com raiva às vezes, mesmo, questionando muitas coisas, né, é Ele que dá essa força para continuar, sem dúvida. Se eu não tivesse Deus, eu não sei como é que eu estaria, não sei. E a graça de Deus ali naquele momento que vocês estavam precisando, ele derrama sobre vocês, né. O O consolo, a consolo, que graça. às vezes a gente de fora fala: "Meu Deus, como que ela tá em pé?". Uhum. Os Mas de é fora Deus, não isso é um consegue. milagre, É um é milagre, Deus dando essa graça no momento que eles só é estavam um milagre. precisando dela, É, né. Eu A gente não estava precisando, então a gente não, né, não estava sentindo, é. Mas Deus dá conforme a nossa necessidade, né. conforme a nossa necessidade, Ele vem. Essa E conexão é muito importante nesses processos, sempre é, né, mas eu acho que quando passa nesse processo de luto, que vem a raiva mesmo, que vem o não aceitar, que vem mas quando você tá ali com Deus, parece que isso vai se ajustando, sabe. e não é porque a gente, tem Deus, que a gente conhece, que a gente não vai ter raiva, que a gente não vai O sofrimento faz parte perceber da vida, né, e a o gente é humano. questionamento, tentar entender. questionamento e tentar O entender, luto tem as não suas querer falar fases. com Sim, Deus como você É. passou, né. Isso exato. faz parte, né. Faz parte do ser humano, faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano, passar pelo luto. A gente não nasce aprendendo, a gente não aprende na escola, É, é quando vive. É quando vive. E nisso vem as emoções, os sentimentos, o como lidar com isso, né. Não existe um manual, como lidar com o luto. Não, é vivendo ali na raça, na dor, né, na perda. exato, Então é natural sentir, não é mal sentir. é, Faz parte do faz parte, desenvolvimento faz nosso. parte. Por isso que é importante a gente É, viver, e não passar por cima e colocar embaixo do tapete, exato. mas a gente viver cada etapa desse luto, né. É, E o que agrada ao coração de Deus, né, é ouvir a nossa verdade, é o que nós estamos sentindo. Então, o se achegar ao Senhor e o dizer: "Pai, eu estou sentindo isto, meu sentimento como a hoje é Dani mesmo isso". falou, né, Como a estava Dani falando mesmo para Deus, estava colocou. com Eu raiva, não fiquei queria falando com Deus: é, "Deus, eu estou com é, raiva". Mas e o que isso traz? O Senhor vai ensinando nesse processo. O que Ele quer ensinar para você, né, para nós no processo. E a Bíblia fala, né, que o fardo de Cristo é leve, então Ele troca o nosso fardo pesado pelo fardo leve de Cristo.
Então, é muito forte e é uma conversa, né, Cibele, que daria aqui horas e horas. E é muito corajoso vocês conseguirem expor isto, e eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo serão edificadas, né, Serão abençoados. abençoadas. Como você já deve ter ajudado muita gente, né, abençoado E muita ouvindo gente. outros testemunhos, né? E como isso vai acontecer com você também, Pamela, Uhum. como vocês vão poder ajudar a ser bênção de Deus para a vida de outras Exato. pessoas que estão passando pela mesma situação, né. E aí, eu gostaria que vocês olhassem ali para a câmera e que, uma palavra bem breve, vocês dissessem para essa mulher, né, para essa mãe, para essa esposa que está passando por esse vale da perda. Que palavra-chave vocês deixariam para elas hoje aqui? Uma palavra de força, de consolo, de recomeçar. O que que vocês poderiam dizer ali, ó, para elas? Vai deixar para mim? Eu posso começar, eu posso Tá começar. bom. Eu gostaria primeiramente de dar uma dica de livro. Ah, legal, Uhum. isso é bem legal. Tem um livro chamado Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, do Tim Keller. É um livro, ele é bem denso e ele é muito profundo. Ele vai na Isso que eu ia falar, raiz, mostra o livro. ele vai na raiz do sofrimento. Ele tem uma parte mais, Ele faleceu esse ano, né, foi esse ano, né? acho que foi ano Ano passado. passado, né? E ele vai assim, ele é muito profundo sobre essa questão do sofrimento e foi um livro muito bom para mim. Então eu indico ele para quem está passando pelo sofrimento. E o que eu tenho, assim, eu brinco que é complicado você falar sobre sofrimento, porque ninguém quer falar sobre sofrimento, né? Ninguém quer estar nesse ambiente. Passando. Então, quem não está passando pelo sofrimento, saiba que um dia você vai sofrer. Desculpa, acontece. Se você ler a Bíblia, você sabe que vai acontecer. O sofrimento, ele vai vir. E o que eu posso dar de sugestão é: comece a fortalecer as bases da sua fé desde agora, né? Firme a sua vida, leia livros bons, livros que vão falar sobre fé, que vão falar sobre mudar a sua perspectiva sobre a vida eterna, que vão te dar essa base para quando o dia difícil vir, quando a chuva chegar, você caia nos braços de Deus, né? Você vai chorar diante de Deus, mas você não vai fugir para longe, você vai fugir para Deus. Isso faz toda a diferença. Sempre com a gente. E ele promete que ele vai estar sempre com a gente. Então, Qualquer situação. por mais difícil que eu vivi e com raiva, eu senti o abraço de era quase palpável. Olha Eu que senti legal. o abraço de Deus, o amor paterno de Deus, mesmo ouvindo o não. Então esse é o meu conselho, firme sua base em Deus. Legal, obrigada, lindo, que Dani. lindo, Obrigada. Dani. E você, Pamela? Ah, a mesma coisa, eu acho que ter a base de Deus é fundamental em qualquer processo, né? Seja bom, seja ruim, estar ao lado dele deixa a nossa vida mais leve. Então eu diria para essa mulher que está passando por um luto, não esqueça de Deus, esteja com Deus, da sua maneira, do seu modo, procure encontrar pessoas que partilham da mesma fé Sim. que a sua. Estar junto de pessoas fortalece, porque a gente vai estar fraca em muitos momentos, né? Outros mais forte, e estar ao lado de pessoas é o nosso apoio, Sim. principalmente pessoas da mesma fé, né? Que caminha na mesma que caminham direção. na mesma direção. Isso é muito importante. Cuide de você, né? Cuide da sua família, daqueles que estão ao seu lado, que precisam, né, de você. Não se esqueça de você, não esqueça da sua fé e reconheça, mais do que tudo, eu acho que mesmo no momento de dor, enxergue os milagres. Os milagres não precisam ser grandiosos,
né? Algo. Por aqui, né, Pamela? Hã? A cura aqui, que irá acontecer aqui, né? A cura ou algo extremamente grandioso, né? O milagre está Nos detalhes. numa frase que alguém fala para você, né? Num estender de mãos, né? Numa conversa médica com um olhar mais humanizado, nos pequenos detalhes, num tempo mais estendido de vida ali, né? Ou um suporte material que você esteja precisando, enfim, eu acho que os milagres são pequenos, não precisam ser grandes, mas é importante a gente ter esse olhar de reconhecer Deus em pequenas coisas, né? Reconhecer, ter essa consciência. Essa é a minha Amei. fala. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada a Viu, vocês. grande testemunho de vocês. Obrigada. Obrigada por colocarem a história de vocês, viu? Que não é fácil colocar. Obrigada. Como eu aprendi com vocês. Muito. E eu espero que vocês sejam sempre bênção nas mãos de Deus para outras Amém. pessoas. Amém. Viu? Que Deus use vocês, que Deus use a gente. Sim. Amém. Né? Sim. Quando outras pessoas estiverem precisando, estiverem passando pelo vale da sombra da morte, que assim seja bênção para essas pessoas também. Que Deus nos use para sua glória e honra. Amém. Sempre. Amém. Ai, um beijo. Nós temos um presente Ah, para você. Obrigada. Olha só. Obrigada. Vida, Obrigada. alegria, é Obrigada. o que vocês representaram hoje para nós. Muita vida, muita sabedoria. é, isso. Não é mesmo? Obrigada, meninas, de Obrigada. coração. Obrigada a vocês. E obrigada por você estar com a gente. Um beijo. Até. Até.